pensando e refletindo sobre um filme que eu acho que a maioria de vocês viu. Se conseguiram colocar a imagenzinha aí, coloca a imagenzinha para mim. É um filmezinho da Pixar, mas que todo mundo assistiu esse filme. Olha lá, Carros. Esse filme foi muito legal. Quem viu esse filme aqui? Todo mundo, né? Esse filme foi sensacional. Ali, ó, os carros. Aquela ali é Radiator Springs. E o Relâmpago McQueen, a estrela do filme, parou na Radiator Springs. Pode tirar e acender as luzes, por favor, obrigado. E quando o campeão orgulhoso e soberbo, Relâmpago McQueen, caiu do caminhão que ele estava sendo levado para um torneio, o torneio da vida dele, ele entrou por um desvio, se perdeu, e no desvio, ele caiu no meio do deserto, e no meio daquele deserto, na Rota 66 americana, ele conheceu uma cidadezinha, e ali ele foi processado. E depois que o Relâmpago McQueen é resgatado e sai do deserto, do desvio da Radiator Springs, ele se torna campeão, mas ele se torna um campeão com uma diferença. Ele se torna um campeão humilde. E a beleza do campeão não é a sua vitória, é o coração que ele carrega. Essa é a beleza do campeão. Nós tivemos no automobilismo brasileiro um campeão que revolucionou a história, e até hoje, quando a gente ouve tan, 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 dá aquele sentimento de saudosismo de Ayrton Senna do Brasil. Qual era a diferença do Senna? A humildade daquele cara. A essência, o brilho que ele passava, o olhar o ser humano de igual para igual. Essa é a beleza do campeão. Ser campeão, ganhar milhões, fazer diferença, ter sucesso, muitos têm. Mas aqueles que têm tudo isso e mantêm o coração humilde, chegam na plenitude da perfeição da vitória. E eu acho que é isso. Esse é o interesse de nós que entendemos a Cristo. Porque o Senhor nos prometeu a vitória, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Senhor nos prometeu que nós venceríamos o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos aqui em uma reunião de não vencedores, mas mais que vencedores. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas se a leitura dessa vitória não é uma leitura correta, ela pode se tornar uma vitória de triunfalismo arrogante, soberbo, vaidoso, que perde o propósito e perde a essência. Quantos começaram tão bem, dependendo de Deus, mas aí pegaram um pezinho, ganharam um dinheirinho, tiveram um sucessinho, perderam o mais importante, Deus. E aí eu acho que no seu trono de glória, às vezes Deus deve ficar num conflito, se eu posso refletir assim. Mas eu acho que sim, porque às vezes Deus olha para o ser humano e deve pensar, se eu der a cura, ele vaza da minha presença. Se eu der o dinheiro, ele dá linha. Se eu abençoar, perdi meu filho. Então, acho que eu vou deixar ele quebrado, mas na minha presença. Nessa minha caminhada de ministerial, que já se vão aí alguns anos, pelo menos uns 25, 30, eu já vi muita gente se afastar de Jesus porque foi abençoado, viu? Muita gente se afastar de Jesus porque ganhou dinheiro. Muita gente se afastar de Jesus porque foi curado. Muita gente se afastar de Jesus porque conseguiu namorada, namorado, esposa, esposo, o carro, tanto queria, o sítio. O sítio então é uma aprovação. Quando vem pedir para mim lá na igreja oração para comprar terreno, eu falo, você tem certeza que você está me pedindo? Porque eu vou orar, você compra esse terreno, vai dar domingo 5 horas da tarde, você vai começar a me mandar mensagem. Deu problema na cisterna. O cortador de grama estragou, porque quem mexe com sítio é assim, né? Rala segunda a sexta na cidade, junta o dinheiro e vai para a roça para gastar no final de semana. E aí não vem para o culto. Já cansei de ver gente que saiu da presença de Deus porque comprou sítio. Mas nunca vi ninguém sair da presença de Deus porque estava passando tribulação. Quando está passando tribulação, ainda tem aqui, pastor, meu culto matutino? Aí,
está no culto matutino. Está lá gemendo na oração, 6 horas da manhã. Está lá na vigília, está lá no monte. Porque está precisando, está querendo a bênção. E é lindo estar na presença do Senhor. É lindo gemer na presença do Senhor. Mas não precisa ser só quando tudo vai mal. Mas para que nós possamos alcançar o equilíbrio de, apesar de sermos abençoados, ainda assim permanecermos fiéis na presença do Senhor, alcançando o ponto de equilíbrio da beleza entre o sucesso e a humildade, nós precisamos, na nossa caminhada, viver alguns desvios na vida. Repita comigo: desvio. Embora pareça trágico, ele é necessário. E o que eu e você precisamos é estarmos com Deus, para que sejamos construídos nos desvios que Ele tem para nós. Aonde seremos por Ele processados, alinhados, estabelecidos, consertados, afinados, ajustados e lançados na direção correta. E olhando para a palavra de Deus, eu vejo homens de Deus que passaram por desvios, em situações diferentes na sua história e na sua caminhada, mas que passaram por desvios, e que o desvio o levou à plenitude. O primeiro deles que eu quero refletir com vocês é Abraão, o pai da fé. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Abraão era um homem já velho, 75 anos, e alguns graves erros dizem que naquela época os anos não eram de 365 dias como eram hoje. Lê do engano, os anos tinham a mesma quantidade de dias, não a mesma forma de contar, mas o mesmo período de quem vivia um ano lá, é um ano aqui. Então ele era um homem de 75 anos de idade. Ele era um homem vivendo comodamente, estabelecido na fortuna de seu pai Terá. O pai de Abraão, Terá, saiu de Ur dos caldeus indo para Canaã, rico, com muitas posses. E ele falou: vou para Canaã, quero mudar de ares, quero viver em outra terra, quero construir algo diferente em outra terra. E no meio da caminhada, o seu filho Terá morre. E ele fica triste, ele está num vale, um vale próspero, com água, árvores, frutos, uma terra boa. E ele tinha muito dinheiro, tinha pessoas, ele falou: vou aqui fazer uma cidade, não quero mais ir para Canaã. Desistiu da viagem e construiu ali uma cidade, que colocou o mesmo nome de seu filho. E a vida passou, e Abraão era o filho mais velho, Abrão era o filho mais velho. E o seu pai já estava bem avançado em dias, e ele já estava liderando a sua própria herança e construindo o seu patrimônio. Então Abraão tinha duas fortunas: a fortuna do seu velho pai, que já estava big, mega, ultra aposentado, não queria nem mais saber de nada, e a sua fortuna que ele já estava construindo na cidade que o pai dele tinha construído. Ele não era filho do prefeito nem do vereador, ele era filho do dono da cidade, cheio de moral. Então ele estava ali estabelecido. Ele já era casado, ele já tinha sua esposa. E qual era a vida de Abraão? Seguir tranquilo, vela média, assim a gente diz lá no litoral, quando vamos para o mar afora, para pegar um peixe lá no Mar Alto, e a gente que fala que pega muito, vai e volta só com sardinha. Mas coloca média vela, meia vela, vela baixa, vai no barquinho e vai tranquilo, mar suave. Era o que Abraão precisava fazer, gente. Se fosse nos dias de hoje, Abraão era um cara que ia ter uma casa naqueles condomínios ali da Lagoa dos Ingleses, com Tesla elétrico parado na garagem, chegando na empresa 10h30 da manhã, saindo para almoçar meio-dia e terminando seu expediente 3h30, 4 horas da tarde, indo jogar squash. Seria a vida do cara. Ele estava bom, de boa.
Mas Deus aparece para ele e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, parafraseio eu, da sua comodidade, da sua tranquilidade, do seu poder, da sua glória, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus está entrando na história de Abraão e empurrando ele para um desvio. O que será que Deus viu no coração de Abraão? Fico eu me perguntando. Porque Abraão não era crente, não. Abraão não era um cara frequentador de igreja, não. Não era um cara frequentador de sinagoga, não. Não existia o judaísmo, não existia o sistema hebraico, não. Das leis, não. Ele está antes disso tudo. E Deus vê alguma coisa no coração dele. Aqui a teologia nos abandona e a história nos leva pela mão. Abraão diz a história, o estudo sobre a vida dele, que um dos grandes negócios do pai dele, era a venda de ídolos. Era produzir ídolos. Então ele ganhava dinheiro com a idolatria do povo. Ele convivia com aquilo. Se nós olharmos com o nosso olho, crente do século 21, nós podemos até dizer: Abraão era um idólatra. Porque nós vemos o que está por fora, mas Deus vê o que está dentro. Quem está entendendo, diga amém. E Deus observa o coração daquele homem. E acha naquele cara, dentro de um negócio de venda de ídolos, um coração que crê no Deus invisível, mas real e imutável. E Deus entra na história dele e empurra ele para um destino. E lá nos versículos 2 a 4, aqui do mesmo capítulo 12, o Senhor diz para ele: e far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu da sua cidade. O que Deus viu no coração de Abrão? Disposição em ouvir a Deus. E quando Deus viu disposição no coração dele, agora Deus entra na segunda fase do plano. Eu preciso ajustar esse coração à minha vontade. Tem muitas coisas boas dentro de você, querido. Mas se você não for processado por Deus no processo que só Ele sabe qual é, essas coisas boas que você tem dentro de você podem ficar abafadas pelas tristezas da vida, pelas angústias, pelas ansiedades, pelos medos, pelas necessidades, pelas preocupações, pelo orgulho, pela vaidade, pelo ensimesmamento. Como nós seres humanos somos ensimesmados, como nós precisamos de nos autoafirmar. Isso faz parte da nossa estrutura caída, quebrada por causa do pecado, mas Deus quer tirar tudo isso de dentro de nós, e a melhor estratégia que Ele tem se chama desvio de rota. Porque às vezes nós planejamos uma rota para a nossa vida, e tudo que nós queremos é colocar a vela baixa e irmos tranquilo, surfando pelas ondas leves da vida. Quem não quer passar num concurso público e ganhar 15 mil por mês? Quem não quer facilidade? Quem não quer fugir de desafios? Somos nós. Pelo que a gente trabalha, pelo que a gente estuda e se entrega, para que quando a gente formar e tiver os nossos diplomas, nós possamos trabalhar pouco e ganhar muito. Assim é o coração do ser humano. Assim é o coração do ser humano. Mas Deus quer tirar de nós o que há de melhor dentro de nós. Por isso Ele quer nos sacudir, por isso Ele quer nos balançar. Por isso o que Deus quer de nós é que nós tenhamos velocidade. Como o livro de Provérbios diz: se você se enfada com aqueles que vão a pé, como você poderá correr com os cavalos? Porque o que Deus quer de mim e de você é energia, é potência, é força, é garra, é coração de Rocky Balboa. Para não dizer de atleticano. É coração apegado à guerra. Porque o nosso Deus é o Deus da vitória. E a vitória é a conclusão da guerra.
Porque o nosso Deus é o Deus da força. Porque o nosso Deus é um Deus indesistível. Vamos comigo no parêntese, agora não saia do raciocínio do desvio. Deus sofreu algumas decepções profundas no seu ministério. Primeira decepção de Deus: a sua igreja, entenda a comparação plena, suprema, perfeita, dividida pelo seu melhor obreiro. Lúcifer influenciou um terço dos anjos dos céus, rachou, foi colocado para fora, e juntamente com ele, esses, se tornou Satanás. Quando a liderança de Deus foi afrontada por Lúcifer, Deus foi para o quartinho escuro, curtiu uma depressão? Ele criou um plano. Vou fazer outro. Se Lúcifer, que eu investi nele, coloquei no meio das pedras afogueadas, coloquei nele o som de tímbalos, o som de instrumentos de percussão, de instrumentos de corda, de todo tipo, as pedras coloridas, e a Bíblia diz, quando a Bíblia vai descrevendo Lúcifer, era querubim ungido, andavas no meio das pedras afogueadas, e a Bíblia vai dizendo o nome dessas pedras, e relaciona elas com fogo, são todas pedras coloridas, então tem azul, tem verde, tem cor de púrpura, tem rosa, e ele andava no meio daquilo, e tinha fogo. Lúcifer era um espetáculo ambulante. Ele andava, tinha barulhos, e luzes, e fogo, explosão. Imagina um negócio desse. Outro dia eu estava viajando lá no sul do Brasil, e aí eu passei num lugar, estava tendo um espetáculo lá, Nativitali, e eu olhei assim de fora, tinha uma lagoa, o palco eram umas bolhas gigantes de plástico, negócio, os cantores ficavam ali dentro, e tinha fogo que explodia, e cores e água, e eu olhei de fora e falei, uau, amor, vem cá, mas nós chegamos na fretinha assim, e olhamos o negócio, eu falei, que loucura, Lúcifer devia ser assim. Aí fomos na internet, 250 conto o convite. Aí a patroinha, amor, 250 conto o convite? Aí eu, poxa vida, eu não posso nem admirar uma arte. Aí o coração da esposa já quebrantou. Aí ela falou assim, amor, vamos dividir esse trem 10 vezes? Eu falei, vamos. Eu fui no show. Que coisa alucinante aquele show. No meio da água, uma lagoa. Como aquela lagoa, se fosse a lagoa ali do Mangabeira, sabe? Mas tinha assim, ao redor, uma arquibancada. E aí eles cantavam, explodiam. Eu ficava imaginando, gente, isso aqui não é nada perto do que era Lúcifer, aquele espetáculo. A gente se fascina pelo espetáculo, é ou não é, gente? E a Bíblia diz para Lúcifer, pelo seu comércio, desviou o coração dos outros. Qual era o comércio de Lúcifer? A sua arte, a sua beleza. E ele, tão lindo, perfeito, traiu a Deus. Deus não desistiu. Deus falou, vou piorar. Agora eu vou fazer um, que vai ter a minha imagem, a minha semelhança. E é por isso que o diabo te odeia. Me odeia, por isso que o diabo é um maluco, desvairado. Se pudesse e tivesse, enrolava o rabo no pescoço e se suicidava, mas ele não pode. Por isso que ele odeia você. Sabe por quê? Dentro de você tem Deus. Simples assim. Deixa eu te falar algo sobre Deus. Você consegue colocar 4 letras aqui no Data Show para mim, meu filho? Então coloca Y, H, W e H. A história, a ciência tem comprovado a existência de Deus na genética humana de uma forma tão radical, na nossa era da pós-modernidade, que é de assustar. E eu quero te mostrar aqui que o nome de Deus está em mim e em você 24 horas por dia. E em todo ser humano que está na face da terra. Tenha ele a fé no que tiver. Ele está chamando o nome de Deus o tempo todo. Porque o nome de Deus é um tetragrama. E vai aparecer as letras ali, ó. Y, H, W e H. São as letras do nome de Deus. E durante eras e eras, a humanidade não tinha tradução disso. Porque é muito difícil se entender uma língua que se fala sem vogal. A vogal é o complemento de todas as palavras. E o hebraico original raiz, ele não tem vogal.
muitas palavras do hebraico, muitas se perderam, porque ninguém sabe o que aquilo queria dizer. Mas o nome de Deus, alguns estudantes linguistas descobriram há uns anos atrás. Então, o nome de Deus é colocado para nós Iavé. Quem já ouviu esse nome, já leu aí na King James. Jeová, Iehova, tira o A do final, por favor, filhão. Iehova, quem já ouviu esses nomes? Tudo complementos com vogais para se entender o que não dá para entender. Que ali, ó, deleta o A, eles vão deletar lá, vai sumir. Mas está vendo? Y, H, W e H. Como não dá para pronunciar aquilo ali, colocaram-se vogais. E aí, entrou ali no meio do Y e do primeiro H um E, depois um A dentro do W e o outro H. Mas o nome de Deus, isso, ótimo, obrigado. São só essas 4 letras. E essas 4 letras, elas se pronunciam com um som, que é o som da respiração. Eu vou tentar fazer aqui para vocês. É só uma tentativa, acho que eu não vou conseguir fazer perfeito não, mas vamos tentar. O Y, que é o Yod, no hebraico, ele tem um som de expiração. Ar para fora. O Ret, que é o H, tem um som de inspiração. O W, que é o Sham, tem um som de expiração aberta. Observe que o Yod tem um som de expiração fechado. O W, que é o Shim no hebraico, é... Sabe aquela baforada quando você escova o dente? Aí você quer ver, dá aquele confere. Sabe? Os namorados aí, né? Quando quer dar aquele confere. Meu amigo Neném, quando a gente era adolescente, né? A gente dormia junto aí na casa dele, no acampamento, aí era muito... E aí, Neném? Ronei, tá beleza, não tá fedendo, velho. Coisas de intimidade. Aquele confere é o Shem. E o outro hate. Então sabe como é que fala o nome de Deus? Só que eu estou fazendo isso no microfone. Mas esse é o som da minha respiração. Eu não preciso de microfone para fazer esse som. Se tivesse jeito de colocar o microfone no centro da trindade do seu peito... o que é o centro da trindade do meu peito? A junção dos meus 2 bronquíolos com a minha traqueia. Aqui tem uma trindade, ó. 2 bronquíolos e a traqueia. Aqui no meio. Esse som, 24 horas por dia. Enquanto você está vivo, você está falando o nome de Deus. Sabe quando a Bíblia diz que os sacerdotes andavam lá no lugar santo? Santo dos Santos, e eles entravam com campainhas presas, sinos e romãs nas suas vestes, e eles andavam dizendo, falando o nome de Deus. Qual a primeira coisa que o ser humano faz quando nasce? Qual a primeira coisa? E o que ele continua fazendo até que ele pare de respirar? Então, se é crente, se não é, se é de uma religião, de outra, não importa. No original da língua que Deus falou e construiu, a primeira parte da sua poderosa palavra, hebraico. O ser humano está falando o nome de Deus, da maternidade ao túmulo. Então, vida é igual a Deus. O diabo é maluco, porque no planeta Terra, 24 horas por dia, o nome de Deus está sendo clamado. Por isso que o salmista escreveu: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele não pediu, não perguntou, nem orientou, ele afirmou, porque ele conhecia isso que eu estou te falando. Então, Deus olhou para o diabo e falou: você me traiu? Vou fazer algo que você não vai suportar, vou me colocar dentro da minha criação. E o que Deus soprou nas narinas do homem?
quando criou o boneco de barro? Deus soprou Ele mesmo. Seu nome, a assinatura de Deus. Colocou consciência. O homem errou, pecou. Será que Deus se frustrou? Foi para o quartinho escuro? Falou: Adão, eu me dei para você e você me traiu. Eu vou piorar. Eu vou entrar no barro. Eu vou morrer por você. Jesus Cristo. No Éden, Adão pecou. Na cruz, Jesus se entregou. Esse é Deus, indesistível. Fecha o parênteses e volta para o desvio. Deus olhou para Abraão e viu tudo de bom dentro dele. E entendeu que agora ele precisava levar Abraão para a plenitude. E eu vou colocar você em um desvio, Abraão, porque eu vou trazer toda a minha glória restaurada na humanidade através de Cristo. Mas tudo isso começa com você. Por isso Ele é o Pai da fé. Porque Cristo passa pelo portal da humanidade. E Deus precisava de alguém para que começasse a gerar. Abraão entende tudo, vai e vive a sua linda história. Gera Isaac. Vamos deixar Ismael de lado um pouquinho hoje. Gera Isaac. E Isaac gera Jacó. E Jacó vai começando a se construir a família de Deus. E Jacó, Deus coloca o nome dele de Israel. E ali vai ser iniciada uma família, onde o projeto anteriormente dito por Deus: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse projeto agora veio à evidência e à prática em Jacó, a família escolhida por Deus para ser a porta onde Cristo vai nascer, Israel. Mas dentro desta família, de 13 filhos, 12 filhos e uma filha, nasce um menino. No meio de uma complexidade de emoções, sentimentos, situações, mas daquele que Jacó mais amava, Raquel, a sua esposa, nasce José. E José é outra referência bíblica de desvio. Diferente de Abraão, José aparece na história bíblica com requinte. Abraão aparece surfando na onda do seu pai, Terá, um incrédulo. José não. José aparece já vindo de uma família de fé. Abraão, Isaac, Jacó. Nasce o menino José, o preferido, o escolhido. Ele era o filho amado de Jacó, o patriarca. Teve sonhos proféticos na sua adolescência. Viu os feixes, 11, se curvando ao dele, representando seus 11 irmãos. Viu o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe, se curvando a ele. E aí, cria-se uma guerra naquela família, de inveja, de ciúme. E um dia os seus irmãos estão lá cuidando das ovelhas de seu pai. E vem José com a sua túnica colorida, como uma referência dada por seu pai: esse é o meu escolhido. Jacó estava dizendo, deixando claro para todo mundo: eu vou quebrar os protocolos. Esse menino vai ser o líder da família espiritual do planeta. Esse é o meu escolhido. Ele era o príncipezinho. E aí os irmãos falam: lá vem o tal sonhador, vejamos em que lhe darão seus sonhos. E uma amputação acontece na vida de José. Abraão foi um empurrão, e ele se deixou ir. José não. José não queria, mas ele foi amputado da sua vida. Foi julgado numa cova, num buraco, foi vendido para uma caravana de ismaelitas que vendia escravo para o Egito. E daqui a pouco, o menino escolhido, príncipe, cheio de projetos, cheios de sonho, uma fortuna o esperando, uma liderança perfeita para ele conduzir. Era só administrar as cabeças duras de seus irmãos. Estava tudo fácil administrado. O pai tinha autoridade com os filhos, ia colocar tudo em linha para ele conduzir o projeto de Deus. De repente, aquele que era tudo isso agora é só um corpo no mercado de escravos do Egito, sendo avaliado como se avaliam os cavalos. Tem um ditado popular aí no meio da agricultura brasileira, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Por quê? Porque o cavalo dado não tem preço. Se os dentes estão ruins, o cavalo está ruim. Cavalo pago tem que olhar os dentes.
E ele estava sendo avaliado assim. Os egípcios olhavam os dentes, os egípcios olhavam o corpo, porque eles queriam que aqueles seres humanos que estavam ali só trabalhassem para eles. José, o príncipezinho, agora nada mais era que um corpo na vitrine de venda para ser escravizado. Desvio, amputação, terror. E ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Sabe, gente, nós não queremos entrar por desvios. Nós queremos seguir a viagem da vida na interestadual, de pista duplicada. Mas às vezes Deus nos joga em rotas locais e até mesmo estradas de terra cheias de buraco, que vão desalinhar os nossos carros da vida, que vão arrancar as calotas bonitinhas que a gente compra, que vão empenar as nossas rodas, que vão furar os nossos radiadores, que vão nos fazer ficar quebrados, desalinhados, desajustados. Mas entenda, se você ama a Deus, não se desespere. O nome de Deus está sendo emitido de você. No alto da montanha, no fundo do vale ou no meio do deserto, Deus está contigo. Esse deserto não vai te matar, ele vai te melhorar. Fique firme com o Senhor. Não murmure, não reclame, não se desespere, não arranque os cabelos da sua cabeça. Adore em espírito e em verdade. Fique firme no Senhor. Se esse deserto que você está passando, esse desvio que você está enfrentando ainda não acabou, é porque você ainda não está no ponto. Alguma cozinheira aqui desliga a panela de pressão antes do feijão estar mole? Desliga antes da carne estar cozida? Então se a pressão da sua vida está alta, é porque Deus ainda tem carne para amolecer em você. Deixa Ele amolecer. Você vai ficar leve no meio da tormenta. E José cai lá. E parece que José entendeu. Porque ele foi um empregado, um escravo tão bom, que Potifar, o seu dono, disse para ele: ei, eu só não vou te dar minha mulher, minha casa, minha fortuna, meus criados, você vai ser o meu administrador. Porque ele fazia com excelência. A gente só faz com excelência quando a gente alcança a maturidade. Sabe uma das melhores traduções de maturidade que eu acho? Fazer bem feito aquilo que não gosta. Quando a gente faz bem feito aquilo que a gente não gosta, a gente é maduro. Ah, eu não gosto do meu trabalho, mas a porta que abriu para mim foi de vendedor. Eu sou o melhor vendedor. Não gosto de vender, mas vendo bem. Ah, eu não gosto de obra, mas o trabalho que apareceu para mim é ser pedreiro. Então eu sou um bom pedreiro. Esse negócio aí é inteligência emocional que fica vendendo isso aí caro. Ache o seu propósito e faça aquilo que você nasceu para nascer. Ei, só alguns vão conseguir isso na história da vida. Muitos vão passar a vida inteira fazendo aquilo que não gostam. Mas quando nós alcançamos maturidade, nós vamos fazer bem feito até aquilo que nós não gostamos. E fazendo bem feito aquilo que nós não gostamos, aquilo que a gente gosta, a gente vai fazer por muito prazer. A gente vai achar equilíbrio. Então não murmure do seu trabalho. Não murmure do que você faz. Seja o melhor naquilo que está às suas mãos para fazer. Pode ter certeza. Ah, eu não estou achando o propósito da minha vida. Não se frustre. Faça bem feito o que está na tua mão. E deixa o resto com Deus. Ele vai conduzindo a sua vida. Ele vai te habilitando. Ele vai te especializando. Ele vai realizando os seus sonhos. E quando a gente chega nesse nível, a gente descobre uma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, a gente deixa de sonhar, viu? E passa a sonhar os sonhos dele. Porque os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Abro outro parênteses. Chegou uma época na minha vida que eu disse para minha esposa assim: amor, nunca mais quero pastorear pessoas. Eu vou pastorear livros e CDs. Naquela época eu trabalhava com livros e CDs, ainda tinha CD no Brasil. E o CD estava no auge. E era muito mais fácil lidar com CD, com livro, que lidar com gente. E eu tentando dar o chapéu no Espírito Santo, falei assim: Jesus, eu trabalhando com livro, eu trabalhando com CD, eu estou edificando vidas. E estava sonhando. E de repente o Espírito Santo veio e fez um quebra, arrancou tudo.
Até o som do microfone. Arrancou tudo. Mas de uma forma tão radical, que em um dia eu perdi 2 empregos. Como é que é isso, Ronei? Em 2 horas. Como é que é isso, Ronei? Olha para você ver que legal. Morava aqui em Belo Horizonte, era consultor de um ministério aqui e de uma gravadora lá no Rio. E trabalhava em uma empresa aqui como gestor, uma editora. Então, eu ficava toda semana, de 15 em 15 dias, ou eu estava no Rio ou eu estava em São Paulo, dando consultorias. E os negócios estavam muito bem. Gravações, projetos, lançamentos, e editora aqui, tudo muito bem. Aí eu fui passar férias em Vila Velha. Foi assim que Deus me levou para lá. E Deus me falou, larga tudo, aquela palavra de Eliseu, quebra o jugo, queima os bois, faz um churrasco. Vem. Eu amei, Senhor. Eu levo minhas 2 consultorias para lá, monto um escritóriozinho dentro de casa e trabalho dentro de casa. Arquitetei o meu plano, fiz o meu cálculo, falei, vou perder tanto por mês, mas isso aqui dá para mim viver. Tudo certo, caminhão de mudança contratado, tudo belezinha para eu ir continuar vivendo a minha vida na minha rota. Eu falava, Jesus, não mexe na minha rota não, vou pastorear pessoas não. Vou fazer o que eu faço em BH, no Betânia, na beira da praia de Itapuã. Jesus deve ter olhado e falar, como és inocente, homem. Aí eu recebi uma ligação, era o primeiro cliente. Os problemas, precisávamos cancelar o contrato. Um amigo morreu ano passado, apóstolo Fernando Guilhem. Como Fernando faz falta. E ele meio falava um portunhol, Ronê, teve um problema, comprei um apartamento. Problemão, hein, Fernando? Eu vou ter que te demitir. Quem que roda? Consultor, né? Perdi um contrato. Falei, o outro dá para me continuar. Era um cantor. A gente tinha acabado de fazer uma gravação no Rio. Foi uma benção. Ele me liga. Fala, Ronê, fiz dívida demais. Eu falei, eu te falei para você não fazer. Mas eu vou ter que te demitir. Eu falei, amor, estou no 0. E agora? Fui para Vila Velha. Tudo que eu não queria. Trabalhar a tempo integral. E aí a igreja lá em Vila Velha, que eu era não a comunidade 7 ainda, me chama, sem saber detalhes do que eu estava passando, me faz o convite para trabalhar tempo integral na obra. Foi um desespero para mim. Mas eu não tinha para onde correr. Eu só podia cantar, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, tenho 2 filhas para criar e uma esposa para alimentar. Fui trabalhar, tempo integral na obra. Perdi tudo, acabaram as viagens, acabou tudo. Eu me entrei numa salinha, eu falei, o que é que eu vou fazer aqui, Jesus? E aquela rota construiu quem eu sou hoje. Eram os últimos apertos que Deus precisava fazer. E nos últimos 13 anos, eu não tenho andado mais, eu tenho voado. Não é porque eu sou leve não, gente, porque eu sou até um pouquinho pesado. É porque com Deus você voa, ou você esborracha. Ou você depende, ou você depende. E deixa eu te falar uma coisa, Deus quer que você dependa dEle. Então passe o seu deserto, fechamos o parênteses e voltamos para José. Só que às vezes um desvio nos leva para outro desvio. E José estava lá, já eu acho que meio tranquilo com a situação. Consegui, administrei, estou com um bom salário. Vou seguir aqui agora nessa vida. Bom, minha rota mudou agora. Não vou ser o príncipe da família mais, mas vou ser o administrador da casa do cara mais fera da guarda do Egito, Potifar. Uau! Que honra! Mas aí a mulher de Potifar, que a Bíblia não dá o nome dela, mas eu dei o nome para ela, Potifera. Potifera. Devia ser uma fera. Ela olha e fala, é bonitinho esse hebreu, quero para mim. E começa a tentar seduzir José. José deve ter falado, eu não acredito nisso. E ele entre fugas e fugas e fugas, acusado de tentativa de estupro, quando ela arranca a sua capa. E ele sai correndo com a sua veste de baixo. Falam para Potifar.
Potifar manda José para a prisão. E agora, aquele que tinha entrado num desvio e achado que tinha construído uma rota auxiliar e que poderia viver nela, porque nós somos assim, né, gente? Quando não dá certo aqui, a gente tenta aqui, não é? Quando não dá certo aqui, a gente tenta aqui, a gente quer ficar em paz, a gente quer ficar tranquilo. Não é assim que a gente é? Isso não é acusação, isso é ser humano, a gente quer ficar tranquilo. Se eu não posso viver tranquilo numa casa de 4 quartos, tudo bem, eu vivo num apartamento de 2 quartos, mas eu quero ter tranquilidade. José então baixou seu nível, tranquilidade, mas Deus falando, nananina não, vai para a cadeia. Então, dentro de um desvio, às vezes Deus nos joga em outro desvio, porque Ele precisa nos amolecer. Ele precisa nos governar. Então eu quero te dar uma palavra de consolo. Se você está se sentindo caindo degraus abaixo na escada da vida, não se desespere, ame ao Senhor. Ele tem o controle da sua vida. E aí José se administra na cadeia também. O cara era bom, gente. O prisioneiro que agora tem a chave da cela. E ele passa a ser o administrador da cadeia. E como administrador da cadeia, depois de uns anos, cai lá o padeiro e o copeiro do rei. E ele interpretou o sonho de um deles. Por que ele interpretou o sonho? Dos dois, mas um deles foi o que o levou ao lugar que ele precisava ir. Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Aonde Deus precisava de José, para fazer de José pai de Faraó. Aonde Deus precisava de José? Na cadeia. Deixa eu te falar uma coisa. Não acho que você está vivendo o plano B, não. Às vezes a gente acha assim, poxa, eu não dei certo como, sei lá, jogador de futebol, jogador de vôlei, mestre de cozinha, um sonho que você tinha. Aí você está vivendo, fazendo outra coisa. Aí você acha, pô, eu estou vivendo no plano B. Não pensa isso não, porque às vezes o plano A é seu, mas o de Deus é o B. Você está achando que Deus está no A, mas Deus está no B. E Ele precisa te levar para o B, porque o que importa para alcançar a plenitude da vida é estar aonde Deus quer que nós estejamos. Quem quer estar no lugar onde Deus quer que você esteja, aplauda o Senhor Jesus e glorifique a Ele. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja, meu Deus. Quando Deus me quebrou e me tirou tudo, que eu achava que era o meu tudo, eu olhei para dentro de mim e revi quem eu era. E quem eu fui sempre foi um desejoso e apaixonado de estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. E é tão bom e confortável falar isso aqui, porque aqui tem gente que me conhece. Quando eu era baterista dessa igreja, eu era o mais fominha. Quando eu... Tudo que a gente... Era ou não era, neném? Ô, neném, eu dava um chapéu no neném para me tocar no lugar dele. E naquela roadstar com aqueles pratos furados de furadeira. Deus me livre daquele trem. Você lembra? E o Rodrigo vivia passando raiva comigo. Até que ele falou, vai fazer aula de bateria, menino. Eu fui. Porque eu queria fazer a obra de Deus. Quando a gente ia para os montes, vocês lembram, gente? Aqueles montes, aquele ali no Nacional, era de segunda a segunda, agarrado naquele negócio. Era bom demais. Esse foi sempre eu sempre quis a vontade de Deus. E eu falei, Senhor, se a sua vontade é me tirar tudo, longe de mamãe, naquele lugar que filho chora e mãe não vê, aqui estou eu. Ainda bem que tem a patroinha do meu lado para chorar comigo e para falar, I believe in you, meu amor. Então a gente tem que estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja. E Deus precisava de José na cadeia. E aí ele interpreta o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. E essa interpretação de sonhos o leva à presença de Faraó. E aí 13, repita comigo, 13 anos depois, agora só eu, andando no desvio, em menos de 10 minutos, ele estava no lugar mais importante, do país mais importante do planeta Terra. Faz a barba, José, se arruma, Faraó teve um sonho, você vai interpretar.
E ele interpreta o sonho de Faraó. E ele diz para Faraó: coloque no governo do Egito alguém que tenha sabedoria, para que administre os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez não falte alimento no Egito. Faraó diz: você tem o espírito de todos os deuses. O que Faraó estava querendo dizer? Você tem o espírito do Deus supremo que junta todos eles. Só que ele não sabia que esse Deus é... Você está aí? Você tem o espírito de Deus. 10 minutos. O Matos Nascimento que canta, né? Que é vitória. Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção. Nessa hora é só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Você está chorando, meu irmão? Você está chorando, minha irmã? Eu também choro as minhas lágrimas. Ah, como a gente chora. Ah, como temos chorado. Quanto mais Deus nos leva para batalhar contra as forças das trevas, mais contra-ataques a gente recebe, mais dores, mais adversidades. Eu acho que se eu te contasse, você também choraria comigo. Por tantas coisas que a gente tem vivido, tem passado. Mas sabe o que me consola? É saber que não importa o número das minhas lágrimas, todas elas estão sendo recolhidas, e que basta 1 minuto da palavra dele: chegou, todo o tempo de dor é esquecido. Assim acontece com uma mãe, gente. É 9 meses de gestação. Mas quando a criança nasce, olha para a criança, esquece tudo. Toda tristeza, toda dor, até mesmo aquelas dores absurdas da hora do parto. E aquele negócio é terrível. Quando a minha filha mais nova foi nascer, o parto era cesáreo, mas nós entramos errado na ala do parto normal. Eu nunca vivi tanto terror na minha vida, eu nunca vi gritos de tanta dor e desespero. Tira daqui. Vamos passar ela da cesariana, depois ela que vai curar os pontos. Mas até mesmo essa dor, quando a mãe vê a criança, esquece. Então não tem problema quantos desvios você está passando, quanto tempo eles estão demorando. Não se desespera. Dá licença, gente. Não se desespere. Você não vai morrer nesse desvio, assim te diz o Senhor. Você não vai morrer nesse desvio. Eu pego pela sua mão agora e te levanto. Não se desespere. Não se desespere. Eu estou te vendo e eu já te tirei daí. Aleluia. 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 Não importa quanto tempo. O desvio de Lázaro levou ele para 4 dias dentro de uma sepultura. Mas não era tempo dele morrer. Deus virou e falou: sai para fora. Sai para fora. Então a gente acha que a gente vai morrer, não acha? A gente acha que acabou. A gente acha que a dor foi maior do que tudo. Mas ela não é maior do que Deus. José estava lá, 13 anos na volta. 10 minutos. Ele estava diante do homem mais poderoso da terra. Mas não com medo. Cheio de moral. Cheio de moral. E aí, José ainda precisava de uma cura. Ele precisava resolver com seus irmãos. Porque existia um deserto dentro de José. E esse é mais difícil. Deixa eu te falar uma coisa. É mais fácil tirar você do deserto do que tirar o deserto de você. É mais fácil. Porque os desertos que se instalam dentro de nós, eles nos oprimem. A ponto de nos entristecer dentro das nossas bênçãos. Traumas, amarguras, memórias passadas. Às vezes a bênção chegou, o tempo de cantar chegou, mas o crente não está cantando. É para cantar, mas por que não está cantando? Está amargurado. Está lembrando lá de trás, de quem te empurrou para o deserto, dos desvios, dos maus tratos, das traições, das agressões. E só existe uma palavra para isso: perdão! Perdão!
E José estava com o deserto dentro dele, que era maior do que o deserto que ele estava nele. Maior do que os 13 anos que ele passou. Maior do que os absurdos que ele viveu na cadeia, que ele viveu na casa de Potifar, das humilhações, que ele viveu dentro da cova. O deserto que estava dentro dele se chamava rancor. Meus irmãos tentaram me matar, me traíram. Meus irmãos viraram as costas para mim. E disse José aos seus irmãos, Gênesis 45, 4-9, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele, eu sou José, o seu irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou antes de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai. Dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, e não demores. E a Bíblia diz, no capítulo 45 de Gênesis, que da casa de Faraó se ouviu os gritos de choro de José lá da sua casa. Era uma distância grande. A casa de Faraó era enorme. Não vou me aventurar aqui a dizer distância em metros, mas eram muitos. Imagina os berros de José, dizendo para os irmãos, não pese o vosso coração, sou eu seu irmão. Aquele que vocês pisaram, massacraram, destruíram. Mas vocês foram uma ferramenta na mão de Deus, para que aqui eu fosse colocado por pai de Faraó. Busca meu pai, busca suas famílias, vem para cá. E José abençoou os seus irmãos. E José cuidou da família de seus irmãos. E José perdoou. José morreu no seu desvio. José morreu no Egito. José não voltou para Canaã. O plano de José, de Jacó, era um. O de Deus era outro. Talvez nós vamos acabar a nossa vida nessa terra, no desvio, mas na plenitude do que Deus tem para nós. Na plenitude do que Deus tem para nós. Às vezes eu ouço amigos que foram para outros países. E nos seus momentos de angústias querem voltar, mas não podem. Não só por ilegalidade, não. Tantas coisas. E às vezes perdem parentes aqui e não conseguem vir. E às vezes a gente conversa, eles choram. E eu lembro eles disso. Os destinos que Deus tem para nós são maiores do que nós mesmos. Mas nós só podemos viver isso se o nosso compromisso com Deus for maior do que o nosso compromisso conosco. E o desvio vai nos ensinar isso. Mas Deus é tão fiel que Ele alcança bálsamos de misericórdia para aqueles que o amam. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prometessem em juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Gênesis 50, 24, 26. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Sabe quando José é enterrado, gente? Ele é colocado no sarcófago, não é enterrado. 430 anos depois da escravidão. Deus visita seu povo com Moisés. Tira o povo de Israel do Egito.
aproximadamente 400 anos depois que ele morreu. Porque quando ele morreu, o povo ainda não era escravo. E foram 430 anos de escravidão. O povo sai, vocês conhecem a história, chegam em Canaã, 40 anos depois de travessia do deserto. Josué é levantado, conquista 31 reinos, morre. Vai ser enterrado o maior estadista de Israel, Josué, que colocou Israel na terra prometida. Aí, nesse enterro, o povo pega esses ossos de José. Agora em Canaã, reverentemente, enterremos José. A rota que Deus tem para você é maior do que você pensa. Não tente se colocar no lugar de Deus e fazer o mapa para Ele. Deixe Ele fazer. Você não está fazendo a obra de Deus. Deus está fazendo a obra através de você. Viva os seus desvios. Seja a melhor versão de você mesmo no que te vem à mão para fazer. Aonde você está, aonde você vive. Eu tive um caso lá na igreja há pouco tempo atrás. Veio para nós uma família advinda do Tocantins. E eles se mudaram lá para a nossa cidade. E as crianças dessa família nasceram no Tocantins. Esse casal era original de Vila Velha e os filhos nasceram lá. E quando eles voltaram para lá, os filhos estavam em crise, porque não queriam largar o seu estado. É uma cultura, não dá para comparar a diferença. E aqueles meninos em crise, e o garotinho de 12 para 13 anos em profunda depressão. E a frase que ele dizia para a mãe era a frase das adolescentes de sessão da tarde: você acabou com minha vida. Você acabou com minha vida. Você acabou com minha vida. E como eu tinha ido lá em Tocantins pregar na igreja deles, quando eles vieram, eles nos conheciam e no primeiro momento foram para a nossa igreja. E um dia eu saindo, indo beber água, após o louvor, eu raramente faço isso, e esse dia me deu uma sede absurda. O diácono de plantão tinha vacilado com o meu copinho d'água, eu tive que ir lá beber água. Estava lá o menino com aquela cara de sexta-feira 13. Eu disse para ele: olha para mim, qual cidade você mora? Qual cidade você mora? Vila Velha. Qual escola você estuda? Fulano de tal. Esse é o melhor lugar que você poderia estar. Esse é o lugar que Deus tem para a sua vida. Não murmure mais. Agradeça a Deus e pare de questionar os céus. Foi como virar uma chave no coração do menino. Ele acordou para a vida e saiu da sua crise. A mesma coisa que eu disse para ele. Eu não sei para quem eu estou dizendo, se eu estou dizendo para todo mundo. Eu estou falando isso para me proteger, porque no fundo eu estou dizendo para todo mundo: a vida que você tem é a melhor vida que você poderia ter. É a vida que você tem. O maior presente que você tem se chama hoje. Por isso hoje se chama presente. Pare de conjecturar pelo passado que passou e de criar hipóteses do futuro que ainda não chegou. Dance hoje no deserto, na montanha, no vale ou na chuva. Jesus está com você. Jesus está com você. No seu desvio, glorifique a Deus pelo seu desvio. Seja um relâmpago McQueen, campeão, porém humilde. E é o desvio que vai fazer isso por você. Termino essa palavra contando uma história que me comove muito. Muito, muito, muito. Martim Pistorius é o nome do personagem dessa história verídica. Martim Pistorius era um menino saudável, aproximadamente 9 anos de idade. Um dia começa a reclamar de uma dor na garganta. Os pais levam para o médico, inflamação, exames, e Martim começa a piorar, coma. Todas as taxas alteradas. Leito de coma. Uma semana, vai sair. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas,
5 semanas, 6 semanas, 3 anos de coma. O pai de Martim sentou do lado do leito e fez uma oração: meu filho, eu peço a Deus para que você morra, para que acabe o seu sofrimento. Um pai só faz uma oração dessa, gente, no ápice da dor. Observa uma coisa: quando a gente perde pai e mãe, a gente fica órfão. Quando perde esposa, fica viúvo. E quando perde filho? A coisa é tão feia que não tem nem nome. Para um pai orar para um filho morrer. E Martim ficou 3 anos naquele coma. 3 anos depois, Martim acorda. Pelos medicamentos. Só que ele acorda totalmente entrevado. Ele só mexia os olhos, só o globo ocular. Tetraplégico. Uma paralisia decorrente de uma síndrome com um nome esquisitíssimo se manifestou nele. Ele já estava com 12 anos. E naquele leito ele ficou. A neurologia dizia para os pais: ele vegeta, ele não pensa, ele não reflete, ele não sente, ele só vegeta. Isso Martim contou depois. E naquele tempo, 13, 14, 15, eles colocavam vídeos do Teletubbies para ele assistir 24 horas por dia, porque achava que ele só via os movimentos, mexia os olhos. Mas não, Martim estava ali, preso dentro de uma jaula chamada o seu próprio corpo. Martim Pistorius contou que quando eles colocavam comida quente na boca dele, ele não tinha como dizer que a língua dele estava sendo queimada, porque eles colocavam e empurravam e ele engolia, descia por ali, quando eles tiravam a alimentação por soro. Mas ele estava sentindo dor, mas ninguém sabia. E ele foi vivendo. Ele foi vivendo. Quando todos achavam que ele era um vegetal, uma múmia, uma enfermeira que cuidava dele, uma plantonista chamada Virna, dizia para ele: ei, Martim, eu sei que você está aí. E um dia ela leu uma reportagem de uma universidade americana. Eu tinha até anotado o nome da universidade aqui, mas não vem muito ao caso agora. Ela tinha visto essa reportagem, e naquela universidade, Centro de Comunicação Alternativa, eles descobriram, por testes neurológicos, que pessoas com essas síndromes e paralisias poderiam responder a estímulos neurais com seu globo ocular. E desenvolveram um dispositivo parecendo um joguinho, que aí o paciente olhava para o lado aonde estava a pergunta, e aquilo, o seu globo ocular clicava, e aí dava no monitor o resultado. Colocaram aquele dispositivo na frente do Martim. Martim já estava com 20 anos de idade, ou 21 anos de idade, quando descobriram isso. E ele reconheceu uma bola, ele reconheceu um avião, ele reconheceu um gramado, e eles descobriram: uau, Martim está vivo. E através desse dispositivo desenvolvido, Martim Pistorius voltou à vida. O mundo passou a perceber ele. E 13 anos depois, repita comigo, 13 anos. Parece um José dos nossos dias, né? 13 anos de uma cova indescritível. Martim Pistorius voltou a viver. Estudou. Se formou. Pelos estímulos foi fazendo fisioterapias. Alguns músculos começaram a corresponder. Abriu uma empresa. Se casou. Olha as imagens. Esse é o Martim Pistorius.
Ele e sua esposa. Pode só dar o playzinho, que é um videozinho e vai rodar aí. Foi pai. Olha o sorriso. Se você quiser saber mais da história desse homem, busca lá no YouTube, Martim Pistorius. Uma história que me impacta. Eu acho que o desvio desse cara é pior do que qualquer desvio que eu e você estejamos passando. Ele não ficou perfeito, como ele era aos 9 anos de idade. Mas 13 anos depois do seu túmulo, ele voltou a viver. E ele voltou a viver uma vida feliz. E como Abraão, ele foi um pai no momento impossível de ser. Não desista no seu desvio. Não murmure da sua tribulação. Não se entregue à morte enquanto ela ainda não chegou. Porque para nós que amamos o Senhor, a morte é só um degrau a se subir, não a se descer. E aquele que crê no Senhor, mesmo que esteja morto, viverá. Ei, Jesus te ama. Ei, Jesus te ama como ninguém jamais te amou. Na circunstância que você está, no momento que você está, ainda que você ache que isso é consequência de erro, de pecado, de falha, seja lá do que for, ei, Jesus te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. E Ele está com as ferramentas dos céus, te habilitando para ser um campeão humilde. Se coloque de pé nesse momento. Rabá, surianda, labá, serianda, labás. Feche os seus olhos.